Caramelo abandonado à beira da morte. Quando o idoso gritou: "Larguem ele, é meu cachorro!" Na manhã abafada de verão no interior nordestino, quando o cheiro de tapioca fresca tomava conta da rua principal da pequena cidade, um cão caramelo apareceu caído à beira da estrada, fraco, tremendo e cercado por moradores curiosos que discutiam o que fazer. Alguns queriam afastá-lo dali, outros tentavam atraí-lo com comida. O burburinho crescia quando, de repente, um idoso surgiu entre a multidão, apoiado em seu cajado, a voz firme ecoando pelo mercado: "Larguem ele, é meu cachorro." O impacto do momento fez todas as conversas silenciarem. Olhares se cruzaram. Sinais de dúvida, surpresa e até lembranças antigas começaram a aparecer na expressão de quem conhecia aquele homem e aquele cão. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido entre eles ou como Caramelo tinha ido parar naquele estado. Mas todos sentiram, naquele instante, que algo muito maior estava prestes a começar. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar toda essa história. A partir desse reencontro inesperado, os meses seguintes seriam marcados por descobertas, tensões, laços reconstruídos e transformações profundas. Caramelo, sensível aos humores das pessoas, observava tudo com olhos atentos. O idoso, carregando mais dúvidas internas do que deixava transparecer, tentava entender se teria forças para recuperar o vínculo que havia se perdido. E enquanto a feira seguia seu ritmo, com o cheiro de café passado, as conversas rápidas e a cultura local pulsando em cada esquina, ninguém imaginava que aquele cão aparentemente frágil ainda provocaria reviravoltas capazes de unir vizinhos, mudar decisões importantes da comunidade e revelar segredos guardados há muito tempo. O sol ainda nem tinha rompido totalmente o céu quando o movimento na rua principal começou. Era dia de feira na pequena cidade do interior nordestino, e o ar já estava carregado com um cheiro quente de tapioca na chapa, café passado na hora e o assado lento de bolo de milho. Barracas eram abertas, lonas esticadas com cordas improvisadas e as primeiras conversas nasciam baixas, como quem tenta acordar o dia com cuidado. Entre as bancas de frutas, temperos e artesanatos, ninguém percebeu o vulto cambaleante que vinha da curva da estrada. Só quando um dos feirantes, ao colocar caixas de tomates na calçada, torceu o pescoço para ver melhor, é que os comentários começaram. Era um cachorro. Um vira-lata de pelagem caramelo, corpo magro, sujo de poeira, as pernas tremendo como se o chão estivesse fugindo dele. O rabo, que em outros tempos talvez tivesse sido erguido com orgulho de cão nordestino, arrastava-se quase imóvel. A língua pendia cansada, e cada passo parecia pesar mais que o anterior. "Coitado", murmurou uma senhora, levando a mão ao peito. "Deve estar faminto", disse outra, já indo buscar um pedaço de pão dormido. Alguns moradores começaram a se aproximar, mas o cachorro baixou a cabeça, assustado, dando um passo para trás como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo ruir. O murmúrio aumentou. Gente chegando, apontando, comentando o estado do animal, especulando o que poderia ter acontecido. Mas ninguém tinha respostas. O cheiro de fumaça das panelas misturou-se com o leve odor de barro seco que vinha da pelagem do cão. A feira, normalmente barulhenta, parecia mais atenta. O silêncio curioso era quebrado apenas pelo estalar das brasas na barraca de cuscuz. "Ele vai cair", disse um rapaz, dando um passo à frente. Antes que tocasse no cachorro, um grito cortou o ar como faca atravessando lona. "Larguem ele, é meu cachorro." A multidão virou ao mesmo tempo, encarando a figura que se aproximava devagar. Um idoso, apoiado num cajado de madeira escurecido pelo tempo e pela palma da mão. Caminhava firme, apesar da idade, com os olhos arregalados fixos no caramelo que mal conseguia se manter de pé. O ar pareceu prender dentro dos pulmões da feira inteira. Ninguém esperava aquilo. O idoso pressionou o cajado no chão e aproximou-se mais. Sua respiração era pesada, não somente pelo esforço físico, mas pelo que estava acontecendo ali, na frente de todos, como se o passado tivesse decidido reaparecer num único golpe. "Ele", murmurou uma vendedora de tapioca, "é dele mesmo?" Ninguém sabia responder. Era possível ver nos olhos do idoso uma mistura de urgência, lembrança e um toque de medo, como se pudesse perder o cão antes mesmo de alcançá-lo. O cachorro, ao ouvir a voz, tentou erguer as orelhas. Tentou até dar um passo, mas apenas firmou as patas, inclinado, como alguém enfrentando ventania forte. O idoso se ajoelhou. O couro do cajado bateu levemente na terra. Com cuidado, estendeu a mão calejada. O cachorro hesitou, o corpo inteiro tenso,
como se lutasse internamente para decidir se aproximava ou fugia. Havia ali uma confusão nos olhos escuros dele, uma memória distante que tentava emergir, mas que ainda não conseguia atravessar completamente. Sou eu, companheiro, disse o idoso, a voz embargada, mas firme. Sou eu. O silêncio se instalou de maneira tão espessa que parecia possível tocá-lo. O cachorro deu um passo fraco. Depois outro. Finalmente, com o rabo ainda encolhido, encostou o focinho na palma da mão do idoso. O idoso suspirou como quem solta um peso de meses. A feira inteira respirou junto. Mas não havia tempo para emoção prolongada. Caramelo, era assim que todos ali iriam chamá-lo, mesmo sem saber que outrora esse era o apelido que o idoso murmurava ao pé do ouvido dele. Cambaleou e quase caiu. O idoso o segurou, apoiando o pequeno corpo carente de alimento. Ele está fraco demais, comentou um feirante. Deve ter vindo de longe. O idoso não respondeu. Apenas ergueu o cão no colo com cuidado. O peso leve demais denunciava a fome antiga, as caminhadas longas, talvez noites mal dormidas e sustos escondidos nas sombras das estradas. Enquanto isso, os murmúrios percorriam a feira como vento. Ele diz que é dono. Mas nunca mais vimos os dois juntos. Será que esse cachorro não ficou com outra pessoa? E por que agora? Por que ele voltou justo hoje? Perguntas que o próprio idoso parecia carregar no olhar cansado, como se tivesse muito a explicar, mas não naquele momento. Com Caramelo nos braços, o idoso seguiu pelas pedras irregulares da rua principal. Os feirantes se abriram em um corredor improvisado para que passasse. O cachorro respirava rápido, mas parecia confortável onde estava, como se aquele colo fosse uma lembrança antiga, e boa, que havia sido quase esquecida pelo tempo. Ao longo do caminho, a paisagem parecia acompanhar a cena. O vento morno balançava as bandeirolas que sobraram da festa da semana anterior, os pássaros emitiam cantos curtos e a poeira leve se erguia a cada passo do idoso. As cores da feira, tão vivas, pareciam menos intensas diante da fragilidade evidente do cão. Ao chegar a uma sombra, o idoso se sentou num banco improvisado de madeira, acomodando o Caramelo ao lado. Retirou uma sacola pequena, daquelas usadas para guardar farinhas ou ervas, e tirou dela um punhado de ração que parecia guardada há meses. Estendeu ao cão. Mas Caramelo virou o rosto. Um desconforto percorreu o semblante do idoso, mas um feirante se aproximou. Ele está acostumado com outra comida, provavelmente. Tente isso aqui. Era farinha. Seca, comum nas mesas daqui. Caramelo farejou. Primeiro tímido. Depois, lambeu. E comeu. A reação do idoso foi de espanto. E mais que isso, preocupação. Porque, naquele simples gesto, ficava claro que alguém tinha estado com o cachorro. Alguém que cuidou dele, ao menos o suficiente para que ele se acostumasse a um alimento específico. Era uma pista. Uma porta. Um prenúncio de uma série de segredos guardados sob o calor do interior. Caramelo, mesmo fraco, olhou para o idoso com gratidão silenciosa. Mas havia também algo mais: dúvida, medo. E talvez uma desconfiança involuntária que vinha de memórias embaralhadas de quem esteve perdido por muito tempo. O idoso passou a mão pelos pelos emaranhados do cão, sentindo a aspereza da poeira misturada, o cheiro de estrada, de mato seco e de noites ao relento. Havia ali a história de meses inteiros em silêncio. Vamos para casa, meu amigo, murmurou, com a voz mais baixa agora. Temos muito para resolver. A feira voltou ao seu ritmo aos poucos. Mas nada seria igual. Porque o reencontro de um idoso e seu cão Caramelo despertou algo na cidade: curiosidade, expectativa e um pressentimento leve de que aquele vínculo antigo ainda tinha muito a revelar. E Caramelo, mesmo lutando para se manter de pé, sentiu algo diferente naquele dia: um começo. O idoso caminhava devagar pela estrada de terra que levava ao limite da cidade, seus passos marcados pelo ritmo do cajado que batia no chão seco. O calor já começava a subir e o ar carregava o cheiro de terra quente misturado com o perfume leve da vegetação ao redor. O Caramelo seguia ao lado, ainda fraco, mas determinado a acompanhar o homem que dizia ser seu dono. As pernas dele tremiam, e o idoso observava com preocupação crescente. A cidade ficava para trás enquanto avançavam. As vozes da feira diminuíam, se dissolvendo no ar quente, dando lugar ao som distante de cigarras que anunciavam mais um dia de sol intenso. A poeira levantava a cada passo do idoso e envolvia o ambiente com uma tonalidade dourada, contrastando com a pelagem do cachorro, que parecia se fundir à paisagem.
O idoso estava silencioso, mas sua mente era um turbilhão. Ele tentava juntar as peças do que poderia ter acontecido com Caramelo. Não sabia por onde o cão tinha andado, nem por quanto tempo estiveram separados. Tudo o que sabia era que aquele reencontro mexia com suas emoções mais profundas. Ele havia se afastado da cidade por motivos que raramente comentava com alguém, mas voltar e reencontrar seu cão naquele estado o atingiu como uma onda silenciosa de culpa e responsabilidade. Caramelo caminhava com esforço, mas havia algo nos olhos dele que chamava atenção. Uma mistura complexa de reconhecimento e estranhamento. Ele olhava para o idoso como quem tenta decifrar uma lembrança antiga que ainda não se forma completamente. Às vezes aproximava o focinho, às vezes se afastava um pouco, como se estivesse medindo novamente a confiança. Quando chegaram ao riacho que cortava a parte final da trilha, o idoso parou. A água corria calma, refletindo a luz do sol em pequenos brilhos que pareciam dançar. Ele sabia que Caramelo precisava descansar. Vamos parar um pouco. Está muito quente para você seguir desse jeito. Caramelo se deitou lentamente na sombra de uma árvore. Respirava rápido, cansado, e o idoso se abaixou com cuidado para examinar suas patas. Ali estavam as marcas da longa jornada que o cão tinha enfrentado. Almofadas ressecadas, pequenas rachaduras, sinais de dias e dias caminhando sob o sol forte e noite sobre chão duro. O idoso tirou uma cabaça com água fresca que carregava amarrada ao cinto. Aproximou do focinho do cão com cuidado. Caramelo lambeu a água devagar, primeiro com desconfiança e depois com mais sede, permitindo que o frescor aliviasse um pouco o calor que sentia. O riacho trazia consigo um cheiro úmido de mata que contrastava com o aroma quente de poeira que envolvia a estrada. O idoso aproveitou para molhar um pano e limpar suavemente as orelhas e o dorso do cão. Em um determinado ponto, enquanto passava o pano, sentiu algo diferente nas costas de Caramelo. Uma pequena protuberância sob a pelagem. Um pedaço de tecido embolado estava preso ali, quase perdido entre os pelos. O idoso puxou com cuidado. Era um pedaço de pano grosso, sujo de barro, mas com um cheiro característico. Um cheiro humano. De alguém que tinha tido contato frequente com o cão. Ele franziu a testa e levou o pano ao nariz novamente, tentando recordar. Era um odor familiar, mas distante, como uma lembrança que não se quer admitir de imediato. Caramelo observava o idoso enquanto ele examinava o achado, como se soubesse a importância daquele pequeno pedaço de tecido. Alguém cuidou de você. Isso é certo. Pelo menos por um tempo. Mas quem? Era uma pergunta que ecoava em sua mente cada vez mais forte. Antes que pudesse refletir melhor, um barulho vindo do outro lado do riacho chamou sua atenção. Era um grupo de jovens que costumava explorar a região em busca de frutas ou simplesmente para nadar. Eles vinham carregando galhos e folhas, provavelmente para construir algum tipo de abrigo improvisado ou brincadeira típica da idade. Ao ver o idoso e o cão, um dos jovens ergueu a mão em cumprimento. Caramelo, no entanto, se encolheu de imediato, aproximando-se mais do idoso. A reação chamou a atenção dos rapazes. Esse cachorro está com medo. Alguém fez alguma coisa com ele? O idoso desviou o olhar, apertando o pano nas mãos. Ele não queria fazer suposições sobre o passado recente de Caramelo. Preferia acreditar que, apesar da fragilidade do cão, havia recebido algum tipo de cuidado. Pode ter sido pouco. Pode ter sido por pouco tempo. Mas era melhor pensar que alguém o ajudou do que imaginar que Caramelo tinha enfrentado tudo completamente sozinho. Os jovens se aproximaram e, com cuidado, ofereceram frutas frescas. O idoso agradeceu, mas recusou educadamente. Sabia que o estômago do cão estava frágil demais para algo tão doce. Porém, um dos jovens insistiu em ajudar de outra forma, oferecendo folhas de uma planta conhecida na região por suas propriedades calmantes. Era uma prática cultural comum, usada por gerações para aliviar dores de animais e pessoas. O idoso aceitou. Aquela ajuda sugeria que os jovens tinham crescido ouvindo histórias e aprendizados dos mais velhos. Isso representava um vínculo cultural importante que atravessava o cotidiano daquela comunidade. Ele esmagou algumas das folhas e aplicou a mistura suave nas patas de Caramelo, que demonstrou alívio imediato. A cena uniu gerações de forma simples. Os jovens observavam atentos, como quem aprende sem que alguém precise ensinar formalmente. O idoso, por sua vez, compreendia que não conseguia mais agir sozinho como antes. Aquele momento era o início de uma aceitação que mudaria o curso dos meses seguintes.
Pouco tempo depois, com Caramelo um pouco mais recuperado, o idoso decidiu seguir. A casa ficava a poucos quilômetros dali, numa área mais afastada, onde a sombra das árvores oferecia abrigo constante. O caminho se estreitava conforme avançavam. A trilha era ladeada por pedras brancas e plantas sempre verdes, que mudavam pouco ao longo das estações, criando um corredor natural que parecia proteger quem passava. A cada passo, o idoso sentia seu corpo pesar, mas também sentia algo que não admitia há muito tempo. Responsabilidade verdadeira. A obrigação de cuidar, ensinar e acompanhar. Caramelo, embora cansado, caminhava com determinação. À medida que a sombra das árvores aumentava, o ambiente parecia mais acolhedor. O cheiro da mata úmida envolvia o ar, substituindo o odor seco da estrada. Os sons se transformavam. As cigarras davam lugar ao canto dos pássaros que se aproximavam do final da tarde. Quando a casa finalmente apareceu, era como encontrar um abrigo perdido no tempo. Pequena, mas firme, construída com tijolos antigos e pintada com uma cor clara que já começava a desbotar. O telhado, coberto de telhas cerâmicas tradicionais, ainda resistia bem às chuvas. Ao lado, um pequeno cercado improvisado guardava alguns utensílios e ferramentas antigas que o idoso usava para cuidar da terra. Ao ver a casa, Caramelo hesitou. Olhou para o idoso e depois para a porta, sentindo algo familiar, mas também distante. Era como se lembranças misturadas surgissem ao mesmo tempo, deixando-o confuso. O idoso abriu a porta devagar. O interior era simples, com poucos móveis e cheiro de madeira úmida misturado com ervas secas penduradas no teto. Uma panela repousava no fogão a lenha e a mesa de madeira, marcada pelo tempo, parecia ter história própria. Entre. Aqui é a sua casa. Era antes, e pode ser de novo, se você quiser. Havia ali não uma ordem, mas um convite. E Caramelo sentiu isso. Ele entrou com passos curtos, farejando tudo ao redor. O piso frio ajudava a aliviar o calor do corpo. O cheiro da casa pareceu despertar outra memória escondida, talvez um dia em que se deitou naquele canto próximo à janela, ou talvez alguma noite em que esperou o idoso voltar. O idoso observava cada movimento, tentando entender o que Caramelo lembrava. Ele sabia que o vínculo entre os dois não seria reconstruído da noite para o dia. Precisaria de paciência. Precisaria de cuidado. Precisaria enfrentar suas próprias limitações e temores. Sentando-se numa cadeira, o idoso observou Caramelo por um tempo. O cão finalmente se deitou perto da porta, exausto. Mas, antes de fechar os olhos, lançou um último olhar para o idoso. Um olhar que carregava gratidão e dúvida ao mesmo tempo. O idoso sorriu de forma discreta, sentindo algo aquecer seu peito. Aquele era o primeiro passo de uma longa jornada que duraria um ano inteiro, cheia de descobertas, reconstruções e desafios que nenhum dos dois imaginava naquele momento. Naquele início de noite, o céu começava a ganhar tons rosados e alaranjados que se refletem nas árvores. O vento leve trazia o aroma distante da cidade e o idoso sabia que os boatos sobre seu retorno e sobre Caramelo já estavam se espalhando. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz por ter voltado. E enquanto Caramelo adormecia profundamente pela primeira vez em dias, o idoso olhava para ele com a certeza silenciosa de que nada na vida acontece sem motivo. Era apenas o começo. O futuro ainda traria muitas respostas, reviravoltas e curas que ambos precisavam. E tudo começou ali, na casa simples ao fim da estrada, onde um cão Caramelo reencontrou o caminho de volta. A noite caiu de forma lenta sobre a casinha simples ao fim da estrada. Um manto azul escuro cobriu o céu, enquanto algumas estrelas, tímidas, começavam a surgir. O vento fresco da madrugada sempre soprava mais forte naquela parte da cidade, trazendo consigo o cheiro úmido das matas e das flores selvagens que brotavam próximas ao riacho. Dentro da casa, o silêncio era interrompido apenas pela respiração ritmada de Caramelo, profundamente mergulhado no sono, e pelo som suave do idoso arrumando um canto especial para o novo morador. Durante muitos anos, aquela casa tinha funcionado como um abrigo silencioso para o idoso. Um lugar onde ele lidava com suas próprias memórias, seus receios e suas limitações. Ali ele encontrava certa paz, mesmo quando a solidão pesava. Mas naquela noite, ainda nas primeiras horas de convivência depois do reencontro, ele percebeu que algo estava diferente. Seus passos pela casa pareciam fazer sentido novamente, como se fossem parte de um propósito que há muito tempo havia deixado de sentir.
A chama fraca do candeeiro iluminava o ambiente com tons dourados. O idoso colocou uma tigela com água fresca perto da porta e ajeitou um pequeno tapete para que Caramelo pudesse dormir mais confortável. Ele olhava para o cachorro com uma mistura de carinho e apreensão. Era impossível ignorar o estado físico frágil dele. Ainda assim, havia uma força silenciosa naquele pequeno corpo magro, uma espécie de determinação quase teimosa, característica marcante dos vira-latas Caramelo conhecidos pelas ruas brasileiras. Durante a madrugada, Caramelo começou a se remexer. Um gemido baixo escapou de sua garganta. Ele movia as patas como se estivesse correndo em sonho, talvez revivendo algum momento vivido durante seus meses longe do idoso. O idoso acordou com um som, levantando-se rapidamente da cadeira onde adormecera sem perceber. Aproximou-se devagar para não assustar o cão. Calma, meu amigo. Você está seguro aqui. A voz do idoso soou como um sussurro acolhedor, preenchendo o espaço com ternura. Caramelo despertou sobressaltado, com os olhos arregalados por um instante, mas ao ver o idoso, relaxou o corpo e apoiou a cabeça no chão novamente. O idoso se sentou ao lado dele, passando a mão com cuidado pela pelagem áspera, sentindo o calor do corpo cansado. Era evidente que Caramelo ainda estava abalado por tudo que havia vivido, mas ali, naquela casa, começava a nascer um fio de tranquilidade. A madrugada avançou, trazendo consigo um silêncio profundo interrompido apenas pelo piar distante de alguma ave noturna. Quando finalmente o sol começou a anunciar seu retorno, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Caramelo despertou com mais calma. Ele levantou a cabeça devagar, farejou o ar e observou o idoso dormindo sentado, com o corpo inclinado para a frente. A cena era simples, mas carregada de um significado íntimo. Alguém havia velado o sono do cão durante a noite inteira, algo que ele talvez não vivenciasse há muito tempo. Caramelo levantou-se com esforço, caminhando até o idoso e encostando o focinho em sua perna. O toque suave o despertou. O idoso abriu os olhos lentamente, e ao ver o cão ali, tão próximo e atento, sorriu com uma sinceridade que só quem convive com a solidão entende. Bom dia, companheiro. Vamos começar o dia. As manhãs naquela região sempre foram marcadas por um misto de frescor e expectativa. O idoso abriu a porta da frente, permitindo que o ar novo entrasse, junto com a luminosidade inicial. Caramelo saiu devagar, sentindo a grama fria sob as patas. O canto dos pássaros era intenso naquele horário, como um coro organizado para celebrar o início de mais um ciclo. O cão ergueu as orelhas, atento aos sons. Seus olhos pareciam curiosos e ao mesmo tempo cautelosos, como se tentasse decifrar o território que agora voltava a ser seu. O idoso preparou uma refeição simples para si e algo mais apropriado para o cão, ainda atento aos sinais de fragilidade. Havia uma preocupação constante em suas ações. Ele sabia que para Caramelo recuperar a saúde seria necessário tempo, paciência e constância, 3 elementos que ele próprio precisaria reaprender a manejar em sua rotina. Ao terminar a refeição, o idoso decidiu levar Caramelo para conhecer novamente o quintal dos fundos, uma área espaçosa onde árvores frutíferas cresciam de forma desordenada. Mangas maduras caíam ao chão durante as manhãs, exalando um perfume doce que misturava com o odor terroso das folhas úmidas. Caramelo caminhou até uma delas, farejou, deu um pequeno latido rouco e olhou para o idoso, como se perguntasse silenciosamente o que fazer. Ainda lembra desse lugar? Você sempre rondava essas árvores, procurando sombra ou algum cheiro interessante. O cão moveu o rabo de forma leve. Não era ainda o rabo abanando em alegria plena, mas era um início. Um pequeno gesto que mostrou ao idoso que o vínculo começava a se restabelecer. O idoso sentiu um aperto bom no peito. Um sinal de esperança. Mas nem tudo se encaixava tão facilmente. Quando uma folha mais seca se desprendeu de uma das árvores e caiu perto do cão, Caramelo recuou de imediato, respirando rápido, como se esperasse algo pior que não veio. Esse comportamento inquietou o idoso, que se aproximou devagar, sentando-se no chão ao lado do cão. Calma, meu amigo. Você não precisa ter medo de nada aqui. Embora fosse apenas uma folha caindo, a reação extrema do cão deixava claro que havia vivido situações que o deixaram alerta demais aos sons e movimentos do ambiente. A sensibilidade dele era um reflexo das marcas deixadas nos meses anteriores. É possível que tivesse sido surpreendido por algum barulho repentino enquanto vagava pela estrada, ou talvez por movimentos bruscos de pessoas ou animais. O idoso entendia que para reconstruir a confiança seria necessário começar do zero. O tempo passou devagar naquela manhã.
Caramelo começou a explorar o quintal com mais coragem, sempre atento ao idoso. O sol subia gradualmente no céu, trazendo consigo os primeiros sinais do calor intenso do dia. O idoso decidiu que seria um bom momento para visitar a cidade novamente, não por querer se envolver nos comentários que já deviam estar circulando, mas porque precisava comprar alguns itens para cuidar melhor de Caramelo: ervas calmantes, ração adequada, remédios simples e talvez algo para reforçar a casa para os meses de chuva que se aproximavam. Caramelo, no entanto, parecia hesitar em sair de casa novamente. Ele se posicionou perto da porta e olhou ao redor, como se temesse que o idoso pudesse deixá-lo ali sozinho. O idoso percebeu esse receio e se abaixou, fazendo carinho na cabeça do cão. Você vai comigo. Não vou te deixar sozinho. As palavras foram ditas com naturalidade, mas carregavam uma promessa profunda. Caramelo, ao ouvir isso, relaxou e caminhou ao lado do idoso. A estrada até a cidade era a mesma que tinham percorrido no dia anterior, mas agora, sob a luz completa do sol, parecia mais nítida e viva. O barro seco exibia marcas de rodas de carroça, rastros de animais e até pegadas humanas que se misturavam no mosaico imperfeito. O cheiro das árvores ao redor trazia uma fragrância fresca, enquanto o calor começava a dar sinais de que dominaria o dia. Ao chegarem à cidade, o movimento já estava intenso. A feira montava outra parte de suas bancas, desta vez com produtos diferentes do dia anterior, uma tradição da região. Muitas pessoas viram o idoso e Caramelo se aproximando e começaram a comentar discretamente, como era costume ali. Algumas expressavam surpresa com a recuperação rápida do cão, outras demonstravam curiosidade sobre o que realmente tinha acontecido nos meses em que ele esteve longe. A vendedora de tapioca, que havia oferecido comida no dia anterior, chamou o idoso com um aceno de mão. Bom dia! Como ele passou a noite? O idoso sorriu, ainda cansado, mas aliviado. Dormiu como não dormia há muito tempo. Acho que ele precisava descansar num lugar tranquilo. Ela observou o cão com atenção. Ele está mais desperto, mas está assustado ainda. Vai precisar de cuidado. Tem umas folhas que podem ajudar a acalmar. O idoso agradeceu enquanto ela lhe entregava um pequeno maço de ervas secas, envoltas em um tecido de algodão. O cheiro delas era suave e familiar, algo entre capim-limão e hortelã. Elementos culturais típicos do interior que atravessavam gerações de conhecimento e uso. Enquanto caminhava entre as barracas, o idoso percebeu algo que não tinha visto no dia anterior. Várias pessoas o observavam de forma diferente. Não era apenas curiosidade. Era algo mais. Como se sentissem um respeito silencioso pelo esforço que fazia ao cuidar de Caramelo. Em muitos lares dali, cães eram vistos como parte da família, companheiros de vida, protetores dos quintais, amigos silenciosos em dias difíceis. A imagem do idoso com o cão tão fragilizado despertava identificação emocional nas pessoas. Especialmente nas mulheres mais velhas, que sabiam bem o que era cuidar de alguém ou algo com toda dedicação, mesmo quando o corpo já não tinha força de antes. O idoso visitou a loja de rações e comprou tudo o que precisava. O dono da loja, um homem alto e de voz grave, ofereceu conselhos sobre como tratar feridas nas patas e como criar uma rotina que ajudasse o cão a recuperar a segurança emocional. Era conhecimento simples, mas útil, e fazia parte da cultura local de troca, onde cada pessoa compartilhava o que sabia. Ao saírem da cidade, Caramelo caminhava um pouco mais confiante. O idoso percebeu que, embora ainda hesitante, o cão começava a olhar ao redor com mais curiosidade e menos medo. Algo dentro dele estava se reorganizando, como se a segurança física estivesse ajudando lentamente a estabilizar suas emoções. O retorno para casa foi marcado por uma sensação de paz crescente. Caramelo se aproximava mais do idoso, como se buscasse segurança, mas também como se quisesse oferecer companhia. Era uma troca silenciosa, mas profunda. Quando a casa apareceu novamente à distância, algo mudou no comportamento de Caramelo. Ele correu alguns passos à frente, como se finalmente reconhecesse aquele lugar como um lar. O idoso sentiu os olhos umedecerem com a cena. Ali estava o primeiro sinal claro de que Caramelo começava a reconstruir suas memórias afetivas. O idoso entrou na casa com cuidado, guardando os itens que comprará. Preparou a mistura de ervas que a vendedora havia lhe dado, diluindo-as em água morna e aplicando nas patas do cão. Caramelo fechou os olhos, demonstrando alívio. Depois de um tempo, o idoso preparou a ração especial e serviu para o cão, que comeu com mais apetite que no dia anterior. A tarde avançou com calma.
A luz suave atravessava janelas, criando sombras que dançavam nas paredes. Caramelo se acomodou perto da porta, observando a movimentação lá fora. O idoso sentou-se numa cadeira de balanço e permitiu que seu corpo descansasse, deixando-se envolver pelo ambiente. Tudo ali respirava tranquilidade, mas ao mesmo tempo carregava um pressentimento de que as próximas semanas trariam descobertas importantes. Caramelo estava se recuperando, mas ainda havia perguntas sobre seu passado recente que precisariam ser respondidas. E o idoso sabia, no fundo, que o caminho até essa resposta seria feito passo a passo, com cuidado, paciência e coragem. Ao cair da noite, quando os grilos começaram sua sinfonia característica, Caramelo aproximou-se do idoso e se deitou a seus pés. Um gesto simples, mas poderoso. O início de uma confiança que começava a se reconstruir de forma verdadeira. O sol surgiu forte naquela manhã, anunciando mais um dia de calor típico da região. A luz dourada atravessava as frestas da janela, projetando no chão imagens alongadas das folhas que balançavam do lado de fora. Caramelo, ainda sonolento, abriu os olhos devagar e sentiu o aroma familiar da casa. Era um cheiro de madeira antiga, ervas secas e um toque de fumaça distante do fogão a lenha que o idoso começava a acender. O idoso mexia lentamente a lenha no fogão, tentando controlar a chama que insistia em oscilar. O ar da manhã ainda estava fresco, e uma brisa suave entrava pela porta, trazendo cheiro de frutas amadurecendo no quintal. Ele se virou ao notar o cão despertar. Bom dia, companheiro. Dormiu bem? Caramelo se levantou com calma, espreguiçando o corpo ainda dolorido. Caminhou até o idoso e encostou o focinho na perna dele. O gesto era pequeno, mas revelava parte da confiança que começava a surgir. O idoso sorriu e fez um carinho leve na cabeça do cão antes de continuar a preparar o café. Depois de comer, Caramelo caminhou até a porta e observou o quintal. Algo ali chamava sua atenção. Ele farejou o ar, ergueu as orelhas e deu alguns passos para fora. O idoso percebeu e acompanhou o movimento do cão, curioso para entender o que havia despertado a atenção dele. No canto do quintal, perto de uma das árvores mais antigas, havia um espaço de terra revolvida. Caramelo aproximou-se com cautela, farejando intensamente. Era como se tentasse identificar um cheiro esquecido. O idoso observou atento, sentindo uma inquietação crescer. Você lembra desse lugar? Não era uma pergunta. Era uma constatação. E realmente, aquele canto tinha história. O idoso reconhecia como lugar onde Caramelo costumava enterrar objetos, geralmente pedaços de pano, galhos ou até pequenos brinquedos improvisados. Uma mania antiga que o cão tinha desde filhote. Intrigado, o idoso se aproximou mais. A terra parecia ter sido mexida não muito tempo antes. Caramelo deu algumas patadas suaves, revelando algo que estava parcialmente enterrado. Era um brinquedo. Um pedaço de couro trançado, já desgastado, mas ainda reconhecível. O idoso se abaixou e pegou o objeto. Isso aqui, você sempre gostou disso. Caramelo aproximou-se, farejando o brinquedo. Seus olhos demonstraram uma mistura de surpresa e saudade. O idoso percebeu que aquilo era mais do que um simples objeto. Era uma memória. Um pedaço do passado que ainda estava ali, esperando ser reencontrado. O idoso limpou a terra do brinquedo e o colocou ao lado do cão, que o segurou delicadamente com os dentes, como se estivesse reencontrando um pedaço esquecido de si mesmo. Era um gesto simples, mas de impacto emocional profundo para ambos. Depois desse momento de descoberta, o idoso decidiu que era hora de dar um passo adiante. Ele precisava de respostas sobre onde Caramelo estivera durante os últimos meses. Não para culpar alguém, mas para poder ajudá-lo melhor. As reações do cão a sons, movimentos e até ambientes novos revelavam que algo importante havia acontecido. E entender isso era essencial. Vamos dar uma volta. Talvez você me mostre algo sem querer. Caramelo acompanhou, ainda segurando o brinquedo na boca por alguns instantes antes de deixá-lo no chão da varanda, como se dissesse que ele ficaria ali guardado para quando voltassem. A caminhada até a cidade era a mesma de sempre, mas naquela manhã, Caramelo seguia com mais atenção. Seus olhos e orelhas acompanhavam cada som, cada movimento distante. O idoso percebeu que algo no comportamento do cão mudava quando se aproximavam de certos pontos da estrada. Em uma curva específica, Caramelo parou de repente, olhou ao redor e recuou um passo, respirando rápido. Aqui, você esteve aqui antes, não esteve? O cão não respondia,
mas seus olhos revelavam a verdade. Aquele trecho da estrada tinha alguma ligação com os meses anteriores. A vegetação, o cheiro, talvez algum som específico. O idoso examinou ao redor e notou algo no chão, marcas leves de pegadas antigas. Não eram frescas, mas tinham a forma típica de patas de cachorro. Seguida delas, havia também uma trilha de arrasto, talvez de algum objeto ou saco. O idoso respirou fundo. Aquele lugar carregava sinais. Sinais que sugeriam que Caramelo passará muito tempo por ali. Talvez buscando abrigo. Talvez esperando alguém. Ou talvez apenas tentando encontrar caminho de volta. Não muito longe, havia uma pedra grande que fazia sombra. Caramelo se aproximou dela, cheirou o chão e depois se deitou. O idoso reconheceu o gesto. Aquilo era uma memória corporal. O cão lembrava que aquele local tinha sido um ponto de descanso durante seus dias solitários. O idoso se agachou ao lado dele, passou a mão no pelo e sentiu o calor do sol tocando suas costas. Era difícil imaginar o cão ali, sozinho, passando dias e noites sem qualquer certeza. A estrada podia ser bela pela manhã, mas à noite, com o vento frio ou com o som dos galhos estalando, tornava-se um lugar de desafios. Depois de algum tempo ali, seguiram rumo à cidade. O idoso decidiu que seria bom conversar com algumas pessoas que possivelmente poderiam ter visto Caramelo nas semanas anteriores. A feira estava movimentada, como sempre, e várias barracas estavam montadas. A mistura de cheiros de frutas, temperos e comidas típicas criava um ambiente vivo e acolhedor. Ao entrarem na área da feira, algumas pessoas imediatamente reconheceram o cão e o idoso. Olha ele aí. Já está melhor, não é? Que bom ver os dois juntos assim. Caramelo, por reflexo, aproximou-se mais do idoso ao ouvir o barulho intenso da feira. Ele respirava rápido, demonstrando claramente que ainda se sentia intimidado por ambientes muito cheios. O idoso colocou a mão de leve nas costas dele, transmitindo segurança. Uma senhora que vendia ervas medicinais se aproximou lentamente. Eu vi esse cachorro por aqui há umas semanas. Ele vivia circulando perto da banca de farinha. Parecia perdido, mas sempre tinha alguém dando um pedacinho de comida para ele. O idoso franziu a testa. Era uma informação importante. Quem cuidava dele? A mulher pensou por alguns instantes antes de responder. Acho que era uma moça que trabalha na padaria. Ela sempre saía mais cedo e deixava comida para ele perto do muro. Mas do nada ela sumiu. Não veio mais abrir a padaria nos últimos dias. Talvez esteja viajando, não sei. Essa peça da história se encaixava com o pano encontrado preso na pelagem do cão. Um cheiro familiar, mas que o idoso não reconhecera de imediato. Talvez fosse o perfume da moça. Ou o cheiro da padaria. A pergunta não estava totalmente respondida, mas agora tinha direção. Seguiram o caminho até a padaria. O local estava fechado. As portas de madeira estavam trancadas, e havia uma placa escrita à mão informando que reabririam em alguns dias. O idoso se aproximou e examinou a calçada ao redor. O cheiro de pão ainda permanecia impregnado no ambiente, e Caramelo farejou o ar com intensidade. Seus olhos se fixaram por um instante na porta, como se reconhecesse ali uma parte significativa de seu passado recente. Você veio aqui mesmo. Alguém cuidou de você. Caramelo deu um passo para frente, depois um passo para trás, revelando que estava confuso. A lembrança estava ali, mas não totalmente clara. Ah! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Visita a cidade trouxe respostas, mas também novas dúvidas. O idoso percebeu que precisaria esperar o retorno da moça da padaria para tentar entender o restante da história. Mas havia algo reconfortante nisso. Saber que alguém ajudou Caramelo durante seus dias difíceis trazia certo alívio. No caminho de volta para casa, algo inesperado aconteceu. Quando passavam novamente pela curva onde Caramelo havia reagido com tensão, o idoso notou um objeto preso entre os galhos baixos de uma planta. Aproximou-se e puxou com cuidado. Era uma bandana colorida, com cheiro de farinha e perfume suave. Caramelo, ao ver o objeto, ergueu imediatamente as orelhas e deu um leve gemido, aproximando-se com cuidado. A bandana estava rasgada em um canto, mas era clara a marca de ter pertencido a alguém que provavelmente cuidou de Caramelo. O idoso sentiu um aperto no peito.
Era como se o cão estivesse, peça por peça, mostrando que sua história recente tinha sido menos solitária do que parecia. De volta a casa, o idoso pendurou a bandana em um prego na parede, como quem coloca uma pista importante em um lugar visível. Caramelo a observou por longos minutos antes de deitar cansado. Ao final do dia, o sol se pôs atrás das árvores, pintando o céu com tons de púrpura e dourado. O idoso sentou-se na varanda, olhando para o horizonte. Caramelo deitou ao lado dele, com a cabeça pousada em suas botas. Havia paz naquele momento, mas também uma certeza crescente. O passado de Caramelo ainda precisava ser compreendido. Contudo, pela primeira vez desde que voltou, o idoso sentiu que ambos estavam prontos para seguir adiante, passo a passo, reconstruindo não apenas memórias, mas também um vínculo que o tempo nunca conseguiu apagar completamente. O calor do meio-dia fazia o ar tremer acima da estrada de terra, criando pequenas ondulações que pareciam dançar no horizonte. A casa do idoso, simples e acolhedora, permanecia silenciosa enquanto Caramelo dormia profundamente após o café da manhã. O idoso, sentado em sua cadeira de madeira, observava o cão descansar. Era uma cena que lhe trazia paz, mas também despertava perguntas que insistiam em permanecer sem resposta. A bandana pendurada na parede parecia quase viva, balançando levemente com a brisa que entrava pela janela. O idoso fixava o olhar nela com frequência. Era o objeto mais concreto que tinham sobre o mistério dos meses em que Caramelo estivera longe. A moça da padaria provavelmente teria as respostas que ele tanto buscava. Mas ainda faltavam dias para que a padaria reabrisse. O idoso respirou fundo e levantou-se devagar. Sua mente buscava alternativas. Ele sabia que a cidade tinha seus ritmos. Pessoas iam e vinham, cada uma com sua história, e muitas delas certamente tinham cruzado o caminho de Caramelo. Talvez fosse hora de procurar outros moradores que pudessem ter visto algo. A jornada para entender o passado do cão precisava seguir adiante. Caramelo abriu os olhos com um leve ruído do chão. Seu olhar encontrou o do idoso e, automaticamente, levantou-se, ainda sonolento. Caminhou até ele, como quem sabe que havia algo a ser feito naquele dia. Vamos, companheiro. Hoje vamos conversar com mais gente. A caminhada começou tranquila. O ar estava quente, mas havia nuvens a caminho que prometiam amenizar o calor. A estrada de terra tinha marcas de pneus, pegadas de galinha e algumas flores caídas de uma árvore que crescia solitária no meio do caminho. A paisagem parecia observar os dois, como uma testemunha silenciosa da história que estava prestes a ser revelada. Chegaram ao centro da cidade quando a feira ainda estava sendo montada. O cheiro quente de cuscuz recém-feito misturava-se ao aroma doce de bolo de macaxeira, enquanto os feirantes esticavam lonas e penduravam produtos. A movimentação, contudo, não intimidava mais Caramelo como antes. Ele ainda se mantinha perto do idoso, mas seus passos estavam menos tensos. O idoso se aproximou da barraca de um senhor conhecido por vender redes e artesanatos. Ele sempre conversava com todos e talvez tivesse visto o cão em algum momento. Bom dia, amigo. Você, por acaso, lembra de ter visto meu cão por aqui nos últimos meses? O vendedor coçou o queixo e pensou por alguns instantes. Vi sim. Ele vinha quase todos os dias, sempre naquele horário em que a feira está mais vazia. Nunca ficava muito tempo, mas parecia esperar alguém. Ele ficava ali, perto daquela banca de frutas. O idoso olhou para o local indicado. A banca ainda não estava totalmente montada, mas uma mulher organizava caixas de banana e mamão com movimentos precisos e cuidadosos. A mulher levantou os olhos e sorriu ao ver o idoso se aproximar. Caramelo observou-a com atenção, como se tentasse reconhecer algum traço do passado. Bom dia. Lembra dele? Perguntou o idoso. Ela olhou para Caramelo e seu sorriso ficou mais suave. Lembro sim. Ele era muito calmo. Parecia sempre cansado, mas tinha um olhar doce. Algumas vezes ele esperava aqui enquanto eu arrumava as frutas. Eu deixava um pedaço de mamão para ele. Era só o que eu podia fazer. Ela suspirou, tentando recordar detalhes importantes. Mas teve um dia em que ele chegou com um corte na pata. Nada grave, mas parecia ter se machucado na estrada. Foi uma moça que cuidou dele. Uma moça nova, sempre muito simpática, que comprava farinha na padaria. Ela limpou o machucado e deixou água para ele. Acho que ela se apegou ao cão. O idoso ouviu tudo com atenção. As palavras da mulher acrescentavam mais peças ao quebra-cabeça.
Caramelo não estivera completamente sozinho, afinal. Mas uma sensação de urgência crescia dentro dele. Quem era essa moça? Por que desapareceu tão repentinamente? A mulher continuou. Uma vez, ouvi ela falando que ia viajar para cuidar de um parente doente. Pode ter sido por isso que sumiu. Ela parecia preocupada. Talvez tenha tido de sair às pressas. A explicação fazia sentido. O idoso conhecia histórias assim. No interior, viagens inesperadas aconteciam quando alguém precisava de ajuda. E, às vezes, as pessoas demoravam para voltar. Caramelo farejou o chão onde ela apontou. Seu corpo relaxou por um instante, como se reconhecesse o cheiro fraco que ainda permanecia impregnado na madeira da banca. O idoso percebeu isso e se abaixou ao lado do cão. Você gostava dela, não é? Ela cuidou de você. O cão ergueu os olhos, e o idoso entendeu. Ele não tinha palavras, mas sua expressão era evidente. Havia carinho ali. E gratidão. Decidiram continuar caminhando pela feira, perguntando a outras pessoas. Uma vendedora de doces disse que Caramelo costumava aparecer nos finais de tarde e ficava olhando o movimento, como se esperasse por alguém específico. Um pescador contou que certa vez o viu dormindo sob a sombra de uma carroça, completamente exausto, e que deixou um pouco de água para ele. Cada relato era como um fio que se entrelaçava ao próximo, formando uma história complexa, mas cheia de humanidade. No entanto, foi quando passaram perto da praça da igreja que algo inesperado aconteceu. Caramelo parou abruptamente e puxou a coleira improvisada que o idoso segurava. Ele olhava fixamente para a entrada lateral da igreja, onde um banco de madeira ficava parcialmente à sombra. O idoso, surpreso, deixou o cão avançar. Caramelo aproximou-se do banco e farejou intensamente. Depois, sentou-se, como se estivesse diante de algo profundamente conhecido. Seu corpo relaxou, e seus olhos ficaram distantes, mergulhados em memória. O idoso observou em silêncio. Percebia que aquele local significava algo importante. Talvez Caramelo tivesse encontrado abrigo ali. Talvez a moça tivesse estado com ele naquele lugar. Era difícil saber. De repente, uma senhora idosa se aproximou. Ela carregava uma sacola de feira e usava um vestido florido, típico das mulheres dali. Ele vinha aqui todos os dias, disse ela, com a voz suave. Todo santo dia ele sentava nesse banco e ficava olhando para a entrada da igreja. Às vezes ele dormia aqui mesmo. Acho que era o lugar onde se sentia mais seguro. O idoso agradeceu pela informação e conversou com ela por alguns minutos. A senhora contou que nunca viu quem cuidava do cão, mas que ele parecia esperar alguém específico. Talvez fosse a moça da padaria, disse ela por fim. Vi ela aqui algumas vezes com um paninho colorido nas mãos. Igual a esse aí que você está segurando. O idoso olhou para a bandana que carregava dobrada no bolso. Era mais uma confirmação de que Caramelo tinha sido protegido por ela. Depois de muito caminhar e conversar, o idoso decidiu que era hora de voltar para casa. Caramelo estava cansado, mas parecia mais leve. Talvez por perceber que agora não estava sozinho na busca por suas próprias lembranças. O caminho de volta foi silencioso, mas cheio de significado. A estrada parecia mais familiar agora, como se cada curva e cada árvore guardasse parte da história de Caramelo. O idoso falava pouco, mas seu olhar estava firme. Ele já tinha passado por muitos desafios na vida e sabia reconhecer quando algo importante estava próximo de se revelar. Ao chegar em casa, o idoso preparou um banho para o cão. Pegou uma bacia grande, encheu com água morna e colocou algumas gotas de óleo de andiroba, um costume local usado para acalmar e perfumar o corpo. Caramelo entrou na água com certa relutância no início, mas logo relaxou, sentindo o toque suave das mãos do idoso. O cheiro da andiroba espalhou-se pelo ar, misturando-se ao perfume natural das plantas do quintal. O idoso esfregou suavemente o pelo do cão, removendo a poeira da estrada e deixando a pelagem mais macia. A cada movimento, parecia que um peso simbólico também ia sendo retirado, como se o banho representasse não apenas limpeza física, mas emocional. Depois do banho, Caramelo se deitou na sombra, enquanto o idoso pendurava o pano para secar. O céu começava a ficar nublado, anunciando que a chuva viria em breve. No interior, a chegada da chuva sempre alterava a rotina. Pessoas corriam para recolher roupas, fechar janelas, proteger animais e esperar pela água fresca que renovava a terra. O idoso sentou-se na varanda e observou o horizonte.
Em pouco tempo, as primeiras gotas começaram a cair, criando um som suave no telhado de barro. Caramelo levantou-se e se aproximou, colocando a cabeça no colo do idoso. E então, companheiro, estamos começando a entender sua história. O cão suspirou profundamente e fechou os olhos. A chuva continuava a cair, aumentando aos poucos, trazendo cheiro de terra molhada que preenchia toda a casa. Era um cheiro familiar, reconfortante, que parecia marcar o início de uma nova fase. O idoso acariciou os pelos ainda úmidos do cão. Ali, naquela varanda simples, os dois se conectavam não apenas pelo passado que compartilhavam, mas pelo futuro que começavam a construir juntos. A chuva tornava tudo mais silencioso, mais íntimo. E, no fundo do coração do idoso, crescia uma certeza. Por mais longa que tivesse sido a jornada de Caramelo, por mais estradas que tivesse percorrido, ele finalmente estava onde precisava estar. A chuva da noite anterior deixará o chão úmido e escuro, com pequenas poças refletindo o céu cinzento da manhã. O ar estava fresco, carregado do cheiro profundo de terra molhada, um aroma que parecia penetrar fundo na alma de quem vivia ali. Caramelo despertou lentamente, sentindo o ambiente mais frio do que nos dias anteriores. Alongou o corpo, bocejou e balançou as orelhas, como se espantasse os últimos vestígios do sono. O idoso já estava de pé, sentado na cadeira de sempre, observando o quintal enquanto bebia o café forte que preparava todas as manhãs. O vapor subia da caneca de esmalte verde, criando redemoinhos que se dissipavam no ar. Ele olhou para o cão e sorriu de lado. Bom dia, companheiro. Dormiu bem com essa chuvinha? Caramelo caminhou até ele, apoiou o focinho em seu joelho e recebeu um carinho demorado na cabeça. O idoso percebia que o cão estava mais tranquilo, mas ainda havia um peso silencioso em seu olhar, como se seu passado insistisse em acompanhá-lo em todos os passos. Hoje vai ser um dia importante para nós. A padaria deve reabrir. Talvez a gente consiga as respostas que falta. Caramelo levantou as orelhas ao ouvir aquilo. Ele reconhecia a palavra padaria, embora sua mente ainda estivesse em batalha para recuperar a lembrança completa. O idoso levantou-se devagar, apoiando-se na mesa, e começou a se preparar para sair. Colocou o chapéu de palha que o acompanhava há anos, pegou o cajado e assobiou baixinho para chamar o cão. A estrada, ainda molhada, tinha pingos de água escorrendo das folhas das árvores, que formavam sombras alongadas sobre o caminho. A cada passo, Caramelo farejava o chão, como se tentasse encontrar respostas no próprio cheiro da terra. O idoso caminhava em silêncio ao lado dele, respeitando aquele momento de busca interior. Quando chegaram ao centro da cidade, o movimento já era intenso. A feira estava mais cheia do que o normal devido à chuva ter atrasado as montagens. O cheiro quente de bolo de milho e pamonha se misturava ao aroma fresco da chuva que ainda evaporava das pedras. Mas o idoso não estava ali para a feira. Ele seguiu direto para a rua estreita, onde ficava a padaria. Ao se aproximarem, viram a porta aberta. A luz fraca do interior mostrava que alguém estava limpando o balcão. Caramelo parou imediatamente. Seu corpo ficou rígido. O idoso percebeu. Calma, companheiro. Estamos juntos nisso. Os dois se aproximaram devagar. Dentro da padaria, uma moça ajeitava as prateleiras com cuidado. Seu cabelo estava preso em um coque desajeitado, e ela parecia concentrada no trabalho. Quando ouviu passos, virou-se. Ao ver o idoso e o cão, seus olhos se abriram de surpresa. Em seguida, uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto. É ele! Meu Deus, é ele mesmo! Caramelo inclinou a cabeça, confuso. A moça largou o pano e deu 2 passos na direção dele, mas parou a tempo de não assustá-lo. Eu achei que nunca mais fosse vê-lo. O idoso observava atentamente. A voz dela estava carregada de sentimento, mas não havia exagero. Era uma verdade silenciosa, genuína. Você cuidou dele, não foi? Perguntou o idoso, com a voz baixa. A moça assentiu devagar. Cuidar é pouco. Ele salvou meus dias. Ela se ajoelhou, mantendo uma distância respeitosa para não pressionar o cão. Caramelo sentia algo familiar. Aquele cheiro. Aquele timbre de voz. Um calor leve percorreu seu corpo, como se parte da memória estivesse despertando devagar. Ele aparecia aqui todas as manhãs. No começo, achei que estava só de passagem. Mas depois percebi que ele vinha buscar companhia. Falou a moça, com a voz suave.
Ele ficava sentado ali na porta enquanto eu arrumava farinha, sempre quieto, sempre atento. Até que um dia chegou mancando. Foi quando eu percebi que ele precisava de mais do que comida. Ela respirou fundo, como se buscasse coragem para continuar. Eu o levei até a sombra da igreja. Lavei a ferida na pata com água morna e passei um pouco de andiroba. Ele quase dormiu no meu colo. Caramelo ergueu as orelhas ao ouvir aquela palavra. Andiroba. Era o mesmo cheiro do banho que o idoso lhe dera tempos depois. Ele lembra desse cheiro, disse o idoso, observando o cão se aproximar um pouco. A moça sorriu, emocionada. Ele se acostumou com farinha também, falou ela, rindo de leve. Eu não tinha ração, mas ele parecia gostar daquele cheiro doce de casa. Agora tudo fazia sentido. O idoso compreendia por que Caramelo rejeitara a ração no início e por que se emocionara com a farinha dada por um feirante. A memória do cão começava a se reconstruir. A moça se aproximou mais um pouco e finalmente estendeu a mão. Caramelo hesitou. Sentiu o cheiro. Aproximou o focinho. A moça ficou imóvel, respeitando o tempo dele. Então, após alguns instantes, ele tocou a mão dela com o nariz. O idoso observou aquele gesto como quem testemunha algo muito maior do que um reencontro. Era como se duas partes do coração de Caramelo finalmente se encontrassem. Eu viajei, explicou a moça. Meu avô ficou doente. Tive de sair às pressas. Não consegui avisar ninguém. Quando voltei, procurei por ele dias inteiros, mas ele tinha desaparecido. Ela enxugou uma lágrima. Eu achava que tinha acontecido algo ruim com ele. Ou que ele tinha me esquecido. O idoso balançou a cabeça. Ele não esqueceu. Ele só não sabia voltar. Estava perdido. E quando voltou, voltou para mim. Mas também voltou para você. O silêncio tomou conta do ambiente. Um silêncio cheio de significado. A moça se recompôs e sorriu, tímida. Fico feliz que ele esteja com você. Ele precisa de alguém que cuide dele de verdade. E você claramente faz isso melhor do que qualquer um. O idoso sorriu de volta. Cuidamos um do outro. Sempre foi assim. A moça convidou os dois para entrar. O cheiro de pão fresco começava a invadir o ar, e Caramelo se aproximou devagar, lembrando-se das manhãs em que sentava na soleira da porta enquanto ela trabalhava. Ela separou um pouco de farinha, colocou em uma tigela e empurrou devagar na direção do cão. Caramelo comeu com calma, como fazia meses antes. A moça assistiu emocionada, com o peito aquecido pela nostalgia de um carinho silencioso que havia marcado sua rotina. Depois de algum tempo, o idoso e a moça sentaram-se à mesa. Ela contou sobre os dias antes de viajar, sobre como Caramelo se aproximava aos poucos, sobre o momento em que ele começou a confiar nela. Disse que às vezes ele deitava com a cabeça em seus pés e ficava ali, respirando devagar, como quem finalmente encontrava sossego. O idoso, atento, absorvia cada detalhe. A história se encaixava perfeitamente com o comportamento de Caramelo nos últimos dias. Seu receio, suas memórias fragmentadas, sua necessidade intensa de proximidade. Caramelo escolheu sobreviver porque encontrou bondade pelo caminho. A moça respirou fundo. Eu queria muito vê-lo bem um dia. Ele merece. O idoso sorriu. E está bem agora. E vai ficar ainda melhor. Mas eu quero que faça parte disso. As pessoas que cuidaram dele também fazem parte da história dele. A moça ficou em silêncio, emocionada demais para falar. Por um momento, nenhum dos três disse nada. A padaria, pequena e simples, parecia ter sido transformada em um espaço sagrado de lembranças, encontros e verdades. Depois de um bom tempo, o idoso se levantou. Vamos indo. Deixamos você trabalhar. A moça se levantou também. Antes que saíssem, ela se aproximou de Caramelo e, com cuidado, colocou uma bandana nova em seu pescoço. Era parecida com a antiga, mas com cores mais vivas. Para ele nunca se esquecer que sempre terá dois lares, disse ela, sorrindo. Caramelo balançou o rabo devagar. Depois, deu um leve toque com o focinho na mão da moça, como quem diz obrigado. A caminhada de volta para casa foi tranquila. O céu começava a abrir, deixando faixas de luz atravessarem as nuvens. A estrada estava mais clara, como se o mundo tivesse decidido iluminar o caminho dos dois. O idoso olhou para Caramelo, que caminhava com a bandana colorida balançando ao vento.
Agora sabemos o que faltava. E saber disso te deixa mais inteiro, companheiro. Caramelo olhou para ele e balançou o rabo, leve, contente, com os olhos brilhando de vida. A história não estava terminada. Mas, pela primeira vez desde que voltará, Caramelo não carregava um passado quebrado. Carregava uma história completa. E isso mudava tudo. A manhã seguinte amanheceu com um vento forte que passava por entre as frestas das janelas, fazendo as folhas do cajueiro no quintal se agitar como bandeirinhas de festa. O idoso acordou antes mesmo do primeiro canto do galo e permaneceu sentado à beira da cama por alguns instantes, observando o movimento incerto das sombras nas paredes. O clima havia mudado de repente. Era como se algo estivesse sendo anunciado ali, silenciosamente. Caramelo dormia no canto preferido da sala, enrolado em si mesmo como quem finalmente encontra um aconchego há muito perdido. Sua bandana nova estava torcida no pescoço, e o idoso sorriu ao ver aquilo. Aproximou-se devagar, passou a mão com carinho pelo pelo do cão e o chamou suavemente. Acorda, companheiro. Hoje temos mais um dia cheio. Caramelo abriu os olhos aos poucos, ergueu a cabeça e soltou um leve suspiro, como se dissesse que precisava de alguns segundos para voltar completamente à realidade. O idoso entendeu e esperou. Havia aprendido, com o tempo, que Caramelo tinha seu próprio ritmo para acordar, especialmente depois de noites em que o vento parecia querer derrubar a casa inteira. Após um café simples, composto de cuscuz, manteiga de garrafa e café forte, os dois saíram para o quintal. O cheiro de flor de goiabeira pairava no ar, misturado ao perfume úmido da madrugada. O idoso percebeu que Caramelo estava inquieto. Ele farejou o ar repetidas vezes, dando pequenos passos para frente e para trás, direcionando o olhar para a estrada que levava à cidade. Você quer ir lá hoje? Perguntou o idoso. O cão levantou as orelhas e deu alguns passos na direção da porteira. Não precisava de palavras. O idoso entendeu. Havia algo chamando Caramelo. Eles seguiram para a cidade, caminhando no lado mais firme da estrada, ainda marcada pelas rodas das carroças que haviam passado no dia anterior. O céu estava encoberto, mas não parecia ameaçar chuva imediata. Era como se o clima segurasse o fôlego, esperando algo acontecer. Quando chegaram à entrada do centro urbano, perceberam um burburinho incomum. Pessoas falavam alto, apontavam para a praça da igreja e algumas chegavam a correr, preocupadas. O idoso apertou os olhos para perceber o que estava acontecendo. Caramelo farejou o ar e acelerou os passos, como se soubesse que algo esperava por ele ali. Ao se aproximarem da praça, viram um grupo reunido em volta de um banco próximo à entrada lateral da igreja. O mesmo banco onde Caramelo costumava descansar quando estava perdido. Uma mulher da cidade, com um guarda-chuva na mão, percebeu a aproximação do idoso e imediatamente caminhou até ele. Ainda bem que o senhor chegou. O prefeito mandou avisar que a tempestade de ontem derrubou parte do telhado lateral da igreja. Ninguém se feriu, mas parece que encontraram algo ali que vai interessar ao senhor. O idoso sentiu um frio na barriga. Olhou para Caramelo, que estava com o rabo entre as pernas, mas não de medo. Era ansiedade. Ele sentia algo. Ele e o cão se aproximaram devagar, abrindo caminho entre as pessoas. O padre, um senhor de voz calma e postura serena, estava ajoelhado ao lado de um monte de tábuas quebradas. Quando viu o idoso, levantou-se imediatamente. Ainda bem que vieram. Ontem à noite a chuva fez um estrago. Mas, ao limparmos os escombros, encontramos isso aqui. O padre se abaixou novamente e puxou um objeto enrolado em pano. Entregou ao idoso com cuidado. Caramelo se aproximou, farejando o pano antes mesmo que o idoso pudesse abri-lo completamente. Era algo simples, mas carregado de significado. Um pote de metal, daqueles antigos, decorado com pequenos desenhos. Dentro, havia uma coleira antiga e um osso de brinquedo de couro. O idoso reconheceu imediatamente. Isso era dele quando era filhote. Não tenho dúvida. O padre concordou. Aparentemente, alguém guardou isso aqui. E deve ter sido guardado há bastante tempo. Caramelo, ao ver os objetos, inclinou a cabeça e deu um pequeno gemido, como quem se lembra de algo profundo. Aproximou-se ainda mais e tocou o brinquedo com o focinho. O idoso respirou fundo. Aquilo explicava por que Caramelo tinha desenvolvido tanta ligação com a igreja durante os meses em que esteve perdido. Era mais do que um abrigo temporário. Era parte de seu passado distante,
Um passado que até o idoso havia esquecido por completo. A moça que você viu cuidando dele também achava que ele se sentia seguro aqui, disse o padre. Agora sabemos o motivo. Os objetos estavam guardados em um pequeno espaço entre as paredes. Talvez tenham sido deixados ali por alguém que viveu aqui antes. Ou por alguém que sabia da importância deles. A notícia se espalhou pela praça em poucos minutos. Pessoas murmuravam, comentavam entre si, reconstruindo a história do cão com fragmentos de informações. Caramelo, por sua vez, sentou-se ao lado do idoso, como sempre fazia quando precisava se sentir protegido. O idoso colocou a mão no ombro do padre. Obrigado por guardar isso. Isso significa mais do que o senhor imagina. O padre sorriu com ternura. Às vezes o destino coloca pequenos sinais diante de nós. Basta estarmos atentos. O idoso e Caramelo decidiram voltar para casa antes que a multidão ficasse maior. O cão estava cansado e o idoso queria ter um momento de calma para entender o que aquilo significava para ambos. No caminho de volta, o céu começou a clarear. A brisa tornou-se mais quente, e Caramelo parecia mais leve. Ele caminhava com passos mais firmes, como se o achado tivesse organizado parte de seu coração. Ao chegarem à casa, o idoso colocou o pote de metal sobre a mesa da cozinha. O brinquedo de couro, mesmo desgastado, tinha marcas pequenas de dentes. Marcas antigas. Marcas de um tempo em que Caramelo ainda era pequeno demais para alcançar o banco da igreja. Sentado na cadeira, o idoso segurou a coleira velha. Seu coração apertou de forma inesperada. Lembrou-se de quando o cachorro era apenas um filhote curioso, desengonçado, que corria atrás das galinhas e se escondia atrás dele quando ficava assustado. Essas lembranças estavam agora misturadas às novas, as memórias da moça da padaria, as longas caminhadas solitárias de Caramelo, as noites frias na estrada, aos dias em que ele esperava sentado no banco da igreja. A vida sempre costura os retalhos do jeito mais improvável. Caramelo se aproximou e pousou a cabeça no colo do idoso. O homem acariciou o focinho dele, sentindo uma paz difícil de explicar. Você viveu muito, meu amigo. E ainda temos mais para descobrir. Mas agora você tem tudo de volta. Seu passado, seu presente, e seu lugar no mundo. Caramelo fechou os olhos, completamente entregue. O idoso permaneceu ali por longos minutos, sentindo a presença do cão como parte indispensável de sua vida. Lá fora, o vento mudou de direção. O céu clareou ainda mais. As folhas do cajueiro sussurravam histórias antigas, como se celebrassem o reencontro entre passado e presente. E a casa, simples e silenciosa, parecia finalmente completa. A manhã amanheceu com uma luz dourada que atravessava as nuvens dissipadas após dias de chuva. Era como se o céu tivesse decidido abrir espaço para um novo capítulo na vida do idoso e de Caramelo. O cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar, mas agora misturado com o aroma vivo das flores que começaram a desabrochar com mais força depois da água que havia alimentado o solo. Caramelo acordou primeiro. Seus olhos se abriram devagar, e ele ergueu a cabeça, observando o idoso ainda adormecido na cadeira ao lado da janela. O homem havia adormecido ali, contemplando o pote de metal e a coleira antiga até que o sono vencesse. Caramelo se levantou silenciosamente e caminhou até ele. Tocou levemente o joelho do idoso com o focinho e, por fim, apoiou a cabeça ali. O toque, suave e morno, despertou o idoso com calma. Ele abriu os olhos, viu o cão e sorriu. Vamos levantar, companheiro. Hoje temos um dia importante. Caramelo não sabia exatamente o que significava aquele dia ser importante, mas sentia energia diferente no ar. Ele acompanhou o idoso até a cozinha, onde o cheiro de café recém-passado já começava a preencher o ambiente. O homem preparou cuscuz e dividiu um pedaço de queijo com o cão, que comia devagar, ainda pensativo. Depois do café, o idoso vestiu uma camisa limpa, ajeitou o chapéu de palha e colocou no bolso a bandana antiga encontrada nos escombros da igreja. A nova ainda estava no pescoço de Caramelo, balançando suavemente toda vez que ele respirava fundo. Hoje vamos até a prefeitura. O padre pediu para levar o que encontramos. Parece que querem organizar uma ação para contar a história do seu retorno. O cão inclinou a cabeça, como se tentasse entender aquelas palavras. Mas bastava ver o semblante do idoso para sentir que aquilo era importante. Ele caminhava mais ereto, com passos firmes, como se estivesse preparado para o momento que a vida vinha escondendo há muito tempo.
A estrada até a cidade estava mais viva do que nos dias anteriores. As pessoas passavam apressadas, carregando sacolas, cestos e ferramentas. Alguns cumprimentavam o idoso com acenos e sorrisos. Outros apontavam discretamente para Caramelo, comentando baixinho a história dele, que já começava a se espalhar como um vento forte entre as casas e bancas. Quando chegaram à praça central, perceberam uma movimentação maior do que o normal. Barracas estavam sendo montadas, fitas coloridas eram amarradas entre as árvores e crianças corriam animadas entre as pedras da calçada. O idoso se aproximou de uma das mulheres da organização, que ajeitava bandeirolas com precisão. "O que está acontecendo aqui hoje?" perguntou ele. "O senhor não soube? Vamos ter a festa das histórias vivas. Todo ano alguém da cidade é homenageado. Mas desta vez, parece que escolheram vocês dois." O idoso arregalou os olhos, surpreso. Caramelo apenas farejou o ar, confuso com tanta movimentação. A mulher continuou. O padre contou que encontraram objetos antigos da época em que o senhor adotou o Caramelo. E contou também sobre o retorno dele. Todos acharam que seria uma história bonita para celebrar. O prefeito disse que isso representa bem o que a cidade é. Gente que cuida, gente que acolhe. O idoso não respondeu de imediato. Seus olhos estavam marejados, embora tentasse manter a compostura. Caramelo encostou-se à perna dele, percebendo a emoção silenciosa. Foram direcionados para a prefeitura, onde o prefeito os recebeu com um sorriso largo. "Finalmente chegaram. Estávamos esperando vocês. Entre, por favor." Caramelo entrou devagar, farejando cada canto do chão brilhante. A sala era cheia de fotos da cidade, mapas antigos e documentos emoldurados. O prefeito abriu a pasta que segurava e retirou alguns papéis. "Estamos preparando uma exposição sobre a história de vocês dois." O reencontro emocionou toda a comunidade. Porém, precisamos de algumas informações. Principalmente sobre o período em que o cão desapareceu. A moça da padaria já nos contou sua parte. Mas queremos ouvir do senhor. O idoso respirou fundo. Ele sabia que aquelas lembranças eram difíceis, mas também sabia que eram importantes para entender o caminho que os havia trazido até ali. Ele contou tudo. Desde o dia em que Caramelo desapareceu até o momento em que o reencontrou na feira, fraco, cambaleante, mas vivo. Contou sobre as pistas deixadas nas ruas, sobre a bandana encontrada na estrada, sobre a moça da padaria que o acolheu por dias. Cada palavra parecia libertar algo que estava preso há muito tempo no peito do idoso. O prefeito ouviu tudo com atenção. No final, colocou a mão no ombro do idoso. "Obrigado por compartilhar. Esta história não é só de vocês. É da cidade inteira. E queremos que todos saibam que, mesmo em tempos difíceis, ainda existem laços que o tempo não apaga." Caramelo, atento, ouvia cada voz, observava cada gesto. O idoso percebeu que o cão estava mais relaxado, como se finalmente entendesse que sua história tinha valor. Era como se ele percebesse que tudo o que viveu tinha sido reconhecido. Ao saírem da prefeitura, perceberam que algumas pessoas já se reuniam na praça, como se esperassem pelo início da celebração. O idoso decidiu sentar em um dos bancos para observar o movimento. Caramelo se deitou ao lado dele. De repente, uma voz suave chamou pelo nome do cão. "Caramelo." Era a moça da padaria. Ela sorria ao se aproximar, segurando uma pequena cesta com pães recém-assados. A bandana nova de Caramelo tremulou com a brisa enquanto ele balançava o rabo devagar, reconhecendo-a de imediato. "Trouxe isso para vocês. Achei que ele ia gostar." O idoso agradeceu, e a moça se sentou ao lado deles, observando a montagem da festa. "Sabe, eu nunca pensei que ele fosse voltar. Quando ele desapareceu, eu fiquei com medo. Achei que ele tinha desistido, ou que estava longe demais para encontrar o caminho." O idoso olhou para ela com suavidade. "Ele não desistiu. Só se perdeu. Mas encontrou o caminho de volta." Caramelo levantou a cabeça e colocou as patas sobre o banco, aproximando-se dela. A moça sorriu e acariciou o focinho dele, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Por um momento, o mundo pareceu parar. Não havia pressa. Nem ruídos. Nem inquietação. Apenas 3 vidas conectadas por um único destino. Quando a tarde avançou, a festa das histórias vivas começou. Bandeirolas balançavam ao vento.
Crianças enfileiravam-se para comer bolo de macaxeira. Senhores conversavam alto sobre antigas proezas nas plantações. Músicos afinavam violas e sanfonas, preparando os acordes que marcariam a trilha da noite. O padre foi o primeiro a subir no pequeno palco montado na praça. Hoje celebramos algo muito simples, mas extraordinário: o reencontro. Nem sempre sabemos explicar como certos laços se formam, mas sabemos reconhecer quando são verdadeiros. E hoje celebramos o laço entre um homem e seu cão. Entre um coração e outro. As pessoas se emocionaram. Algumas enxugaram lágrimas discretas. Outras sorriram com ternura. O idoso foi chamado ao palco. Caramelo seguiu, hesitante, mas firme. A moça da padaria ficou entre a multidão, com os olhos brilhando. O prefeito entregou ao idoso uma placa modesta, mas repleta de significado, ao vínculo que nem o tempo nem a distância foram capazes de romper. Caramelo, como se entendesse tudo, sentou-se ao lado do idoso e ergueu a cabeça com orgulho. O público aplaudiu. A praça inteira vibrou com aquele momento simples, mas poderoso. Naquela noite, enquanto a festa acontecia e as músicas ecoavam pela cidade, Caramelo correu um pouco, brincou com algumas crianças e depois voltou para perto do idoso, deitando-se a seus pés, cansado, mas feliz. Quando voltaram para casa, a lua iluminava o caminho. O idoso olhou para o cão e sorriu. Hoje o mundo te ouviu, companheiro. E agora todos sabem o que eu sempre soube: você é especial. Caramelo encostou a cabeça na perna dele, e o idoso passou a mão em seu pelo macio. A casa parecia mais viva. O vento era mais suave. O futuro, mais claro. Era como se, finalmente, um círculo tivesse se fechado. O dia começou cedo, com o céu pintado de tons rosados e alaranjados que anunciavam uma manhã cheia de promessas. Caramelo despertou com uma energia contagiante, abanando o rabo e andando em círculos pelo quintal enquanto o idoso preparava o café. Havia uma sensação no ar, uma expectativa que não podia ser explicada com palavras. Mesmo assim, ambos sentiam que o dia seria diferente. Após o café, decidiram que fariam uma caminhada até a outra ponta da cidade, onde aconteceria o Festival das Luzes, um evento tradicional que reunia moradores de todas as idades em torno de lanternas coloridas, barracas de comidas típicas e apresentações de grupos locais. Para o idoso, seria uma oportunidade de apresentar Caramelo oficialmente para a cidade, consolidando sua história não apenas como um cão que retornou, mas como um símbolo de lealdade e perseverança. Para Caramelo, seria um desafio novo, lidar com a multidão, barulhos desconhecidos e movimentos inesperados, mantendo sua calma e confiança no idoso. Enquanto caminhavam pela estrada de terra batida, Caramelo observava cada detalhe ao redor. O cheiro da feira recém-desmontada ainda pairava no ar, misturando aromas de frutas, legumes e pão fresco. Cada passo dele sobre a terra úmida fazia pequenos sons que se confundiam com o canto distante dos pássaros. O idoso falava pouco, mas Caramelo percebia a tranquilidade em sua postura, absorvendo cada gesto, cada toque, cada palavra sussurrada como se fossem instruções silenciosas para enfrentar o dia que se desenrolava à frente. Ao chegarem ao centro da cidade, Caramelo percebeu a movimentação maior que o normal. Pessoas montavam barracas de artesanato, crianças corriam entre as árvores e grupos de músicos afinavam instrumentos. A energia era contagiante. No entanto, no meio de toda aquela alegria, surgiram pequenas dificuldades. Uma criança tropeçou e quase derrubou a cesta de frutas do idoso, uma barraca de doces quase se desmanchou com a brisa repentina, e um cachorro desconhecido começou a latir, chamando a atenção de Caramelo. O idoso manteve a calma, segurando firme a coleira de Caramelo e falando suavemente. Tudo bem, amigo. Vamos com calma. Caramelo sentiu a segurança transmitida e recobrou a concentração. Era um momento de aprendizado, de enfrentar pequenos obstáculos e continuar em frente. Enquanto caminhavam pelo festival, um homem se aproximou do idoso, oferecendo um mapa do evento e sugerindo que seguissem por um caminho específico para ver todas as atrações. O idoso agradeceu, percebendo que aquele gesto simples era uma forma de preparar o terreno para Caramelo. A reviravolta inesperada era que o caminho sugerido passaria por uma pequena ponte de madeira sobre o riacho que cortava a cidade. Caramelo hesitou no início, sentindo o equilíbrio instável da ponte. O idoso acariciou seu pelo e falou palavras encorajadoras, e juntos atravessaram com segurança, fortalecendo ainda mais o vínculo entre ambos. Ao chegarem ao ponto principal do festival,
Caramelo e o idoso se depararam com uma multidão que já se reunia para a abertura das luzes. Lanternas coloridas eram erguidas, a música começava a preencher o ar e uma sensação de magia tomava conta do local. Mas a segunda grande reviravolta aconteceu quando uma das lanternas caiu próximo a Caramelo, fazendo-o recuar assustado. Ele hesitou, tremendo levemente, mas o idoso se abaixou e o acariciou, transmitindo segurança. O cão respirou fundo, percebendo que não havia perigo real, e avançou novamente, mostrando coragem. O festival seguiu com apresentações de dança, música ao vivo e barraquinhas com comidas típicas da região, como pamonha, bolo de mandioca e cocada de forno. Caramelo observava tudo atentamente, aprendendo a lidar com o barulho e a movimentação intensa, sempre voltando ao lado do idoso quando precisava de conforto. Havia uma pequena competição de lanternas entre as crianças, e o idoso sugeriu que Caramelo participasse de forma simbólica, carregando uma pequena lanterna presa à coleira. O gesto encantou todos ao redor, mostrando que o cão não era apenas parte da história do idoso, mas também da comunidade inteira. Enquanto caminhavam, Caramelo farejou algo familiar, o cheiro da moça da padaria que tanto cuidou dele. Ela surgiu entre a multidão, trazendo uma cesta com doces típicos da cidade e sorrindo calorosamente. A terceira grande reviravolta do dia foi emocional. Caramelo correu para ela, pulando de alegria, e todos na praça perceberam a ligação profunda entre eles. A moça acariciou seu pelo, e o idoso percebeu que a história de Caramelo estava se expandindo, não apenas como um cão que retornou, mas como um elo de amizade, confiança e amor entre todos que fizeram parte de sua vida. O dia continuou com pequenas surpresas. Crianças pediram para fazer carinho em Caramelo, músicos improvisaram melodias que lembravam passos de cães correndo, e os vendedores ofereceram petiscos especiais para ele. Cada interação era um aprendizado, uma reviravolta menor que fortalecia a coragem e a sociabilidade de Caramelo. Ele começou a compreender que podia confiar nas pessoas ao redor, desde que estivesse perto do idoso, que continuava sendo seu porto seguro. Ao anoitecer, as luzes do festival foram acesas de forma sincronizada. Lanternas pendiam das árvores, refletores iluminavam a praça e a lua surgia por trás das montanhas, banhando tudo com uma luz prateada e serena. Caramelo estava sentado ao lado do idoso, observando cada detalhe com atenção. O vento suave fazia sua bandana balançar levemente. Havia uma sensação de realização e paz no ar. O idoso se levantou e chamou Caramelo para caminhar pela praça iluminada. Eles seguiram lentamente, parando para cumprimentar pessoas, crianças e idosos, enquanto lanternas flutuavam suavemente ao redor. Cada passo parecia simbólico, como se Caramelo estivesse deixando marcas invisíveis de gratidão e alegria por tudo que havia conquistado até ali. Uma última reviravolta do dia ocorreu quando um grupo de músicos começou a tocar uma melodia suave e conhecida, que Caramelo e o idoso haviam escutado em sua primeira visita à praça depois do reencontro. O cão parou, levantou as orelhas e começou a mover o corpo ritmicamente, como se reconhecesse aquela música como um sinal de casa. O idoso sorriu emocionado, entendendo que Caramelo finalmente sentia que tudo estava completo. Enquanto caminhavam de volta para casa, as luzes do festival ainda brilhavam à distância, refletindo no riacho e nas janelas das casas. Caramelo caminhava ao lado do idoso, a cabeça erguida, confiante e sereno. O idoso percebeu que o cão havia amadurecido não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não era mais apenas um cachorro de rua que encontrara seu dono, era um membro ativo da comunidade, um símbolo de lealdade e perseverança, e o coração de todos que cruzaram seu caminho havia sido tocado por sua história. Chegando em casa, o idoso preparou um pequeno jantar e deixou Caramelo descansar no canto favorito da sala. O cão se deitou, sentindo a brisa suave da noite que entrava pela janela, e fechou os olhos. O idoso, sentado à sua frente, observava cada movimento, sentindo uma gratidão silenciosa por tudo que haviam vivido juntos. O dia, embora cheio de desafios, surpresas e encontros inesperados, havia sido uma confirmação de que cada passo, cada obstáculo enfrentado, cada momento de paciência e coragem valerá a pena. Caramelo estava seguro, amado e finalmente parte de uma história que continuaria a ser celebrada, não apenas naquela noite, mas por todos os dias que ainda viriam. A manhã surgiu clara e silenciosa, com raios de sol atravessando as copas das árvores e iluminando suavemente o quintal onde Caramelo descansava. O idoso abriu a porta e respirou fundo, sentindo o cheiro da terra recém-regada e das flores que começavam a desabrochar com mais intensidade após a chuva recente. Havia algo diferente naquele dia.
Era como se a cidade inteira estivesse aguardando o desfecho de uma história que começara tempos atrás, com perdas, esperanças e reencontros. Caramelo levantou a cabeça, olhando fixamente para ele. Seus olhos brilhavam de expectativa e curiosidade. O vínculo entre eles não era apenas de dono e cão, mas de almas que haviam sobrevivido juntas às incertezas da vida. O idoso preparou uma mochila com alguns suprimentos, incluindo a bandana que sempre acompanhará Caramelo, água, biscoitos e um cobertor. Ele se abaixou, acariciou o focinho do cão e falou suavemente: "Vamos, amigo. Hoje vamos até a parte da cidade que você mais gosta. Vamos mostrar a todos o quanto você é especial." Enquanto caminhavam pela estrada de terra, Caramelo percebia cada detalhe ao redor. O aroma do café vindo das casas próximas, o canto distante dos pássaros, o som das rodas de bicicleta sobre o chão irregular. Cada som, cada cheiro, parecia contar uma história de paciência e espera. Eles atravessaram a ponte de madeira sobre o riacho, agora com mais confiança do que nunca. O idoso segurava firmemente a coleira, mas Caramelo sentia que podia explorar, farejar e seguir sua intuição sem medo. Ao chegarem à praça central, Caramelo percebeu que a movimentação era maior que nos dias anteriores. O Festival das Luzes havia terminado, mas a cidade se preparava para a grande celebração final, a festa do reencontro. Barracas de comidas típicas, artesanato, música ao vivo e apresentações de crianças e adultos enchiam o espaço. Mas o que realmente chamava atenção era a expectativa nos olhos das pessoas. Todos esperavam o momento em que Caramelo seria reconhecido oficialmente como símbolo de coragem, fidelidade e amor. O idoso caminhava devagar, cumprimentando conhecidos, compartilhando pequenas histórias e gestos de gratidão. Caramelo percorria ao seu lado, farejando cuidadosamente cada canto, aproximando-se de crianças que estendiam as mãos, mas sempre voltando para junto do idoso, como se estivesse testando a confiança e recebendo a confirmação silenciosa de que tudo estava certo. Uma reviravolta média aconteceu quando uma criança soltou uma pipa perto de Caramelo. O cão recuou instintivamente, sentindo o movimento rápido acima de sua cabeça. O idoso se abaixou, falou com calma e segurou a coleira, permitindo que Caramelo entendesse que não havia perigo. Com paciência, o cão se aproximou novamente, mostrando que aprendia a lidar com situações inesperadas sem perder a confiança em quem o guiava. Enquanto caminhavam pelo festival, a moça da padaria se aproximou com um sorriso radiante e uma pequena cesta de doces. Ela se ajoelhou, estendendo a mão para Caramelo, que correu e colocou a cabeça em seu colo. O idoso observou a cena com um sorriso emocionado, percebendo que a história de Caramelo não era apenas deles, mas de todos que contribuíram para seu retorno e bem-estar. As apresentações começaram, e Caramelo foi chamado para participar de forma simbólica. Uma pequena faixa com o nome dele foi colocada na coleira, e ele caminhou pela praça acompanhado do idoso. A multidão aplaudiu, e cada passo que dava parecia marcar a consolidação de sua jornada, de cão abandonado a símbolo de esperança. As crianças jogavam pétalas de flores, o vento espalhando cores pelo ar, e Caramelo se manteve firme, mostrando confiança e alegria. Durante a apresentação, uma reviravolta emocional aconteceu. Um homem idoso, que havia ajudado o idoso anos atrás a procurar por Caramelo, aproximou-se do palco. Ele segurava uma pequena caixa com objetos antigos, um ossinho de madeira, a primeira coleira e fotos antigas de Caramelo ainda filhote. Ao ver aqueles objetos, o cão hesitou por um instante, farejando cada peça com atenção. Era como se ele reconhecesse o passado, a luta e a espera que havia enfrentado, e compreendesse que cada desafio superado o havia levado até aquele momento de reconhecimento e amor. O idoso subiu ao palco com Caramelo, segurando sua coleira com firmeza, e falou para a multidão: "Esta história não é apenas sobre mim ou sobre Caramelo. É sobre todos nós, sobre esperança, paciência e amor. É sobre acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, há caminhos que nos levam de volta ao que realmente importa." Caramelo permaneceu ao lado dele, erguendo a cabeça, os olhos brilhando, sentindo a energia da multidão e o carinho que transbordava de todos ao redor. Uma das reviravoltas finais ocorreu quando uma criança soltou uma pequena pomba, símbolo da paz e da esperança, que voou próximo ao cão. Caramelo observou atentamente, sem medo, como se compreendesse a mensagem: a vida sempre oferece novas oportunidades, e cada momento deve ser valorizado. O festival continuou, com todos envolvidos em cantos, danças e comidas típicas. Caramelo recebeu petiscos, carinho e atenção, mas sempre retornava ao lado do idoso,
reafirmando o vínculo que os unia. O idoso percebeu que o cão havia se transformado, não apenas em coragem e confiança, mas em alegria genuína, capaz de transmitir amor silencioso a todos que cruzavam seu caminho. No fim da tarde, a cidade inteira se reuniu em torno da praça para a iluminação final. Lanternas subiam aos céus, criando uma chuva de luzes coloridas refletidas no riacho. Caramelo sentou-se ao lado do idoso, observando cada movimento com atenção e serenidade. Havia uma sensação de encerramento, como se aquela luz simbolizasse todas as dificuldades superadas, todas as esperanças renovadas e o vínculo inquebrável que havia sido forjado entre eles. Uma última reviravolta média aconteceu quando uma brisa inesperada trouxe folhas secas e pétalas para perto de Caramelo. Ele correu instintivamente, mas o idoso estendeu a mão e falou com suavidade, fazendo com que ele entendesse que aquele momento era de celebração, não de medo. Caramelo deitou-se novamente ao lado do idoso, sentindo-se seguro e amado. Enquanto as lanternas subiam e a música preenchia o ar, o idoso abraçou Caramelo e falou baixinho. Obrigado por nunca ter desistido, meu amigo. Obrigado por me ensinar tanto sobre paciência, confiança e amor. Caramelo apoiou a cabeça em seu colo, emitindo um leve ganido de contentamento, entendendo cada palavra, cada gesto. O céu estava agora repleto de luzes flutuantes, refletindo nos olhos de todos na praça. Caramelo sentiu uma felicidade que jamais havia experimentado antes. Ele não era mais apenas um cachorro de rua ou um animal que havia sido encontrado. Ele era um símbolo de esperança, lealdade e amor incondicional. A história de sua jornada havia se transformado em uma celebração coletiva, unindo a cidade inteira em torno de valores simples, mas profundos. No retorno para casa, a cidade estava silenciosa, mas iluminada pelo brilho das lanternas ainda pairando no céu. Caramelo caminhava ao lado do idoso, o pelo brilhando sob a luz prateada da lua. Eles não precisavam falar. Cada passo, cada toque, cada respiração compartilhada transmitia a certeza de que tudo estava certo. Ao entrarem em casa, o idoso preparou uma pequena refeição para Caramelo e se sentou ao seu lado, observando o cão comer com tranquilidade. Havia paz no ambiente, e cada detalhe da casa parecia respirar harmonia. O aroma do café, a luz suave que entrava pela janela, o calor do vento que trazia consigo os sons distantes da cidade que ainda celebrava. Caramelo deitou-se finalmente ao lado do idoso, os olhos semicerrados, sentindo-se completamente seguro e amado. O idoso acariciou seu pelo, sussurrando palavras de gratidão e carinho. Eles haviam atravessado caminhos difíceis, superado obstáculos, enfrentado medos e encontrado alegria no reencontro, na aceitação e no amor mútuo. Naquela noite, enquanto o vento suave balançava a cortina e as estrelas brilhavam no céu, Caramelo e o idoso dormiram lado a lado, com a certeza de que sua história havia alcançado um final feliz e emocionante. Não era um final de encerramento, mas o início de uma nova vida, cheia de pequenas aventuras, alegrias compartilhadas e momentos de amor silencioso que preenchiam o coração de todos ao redor. O vínculo que começou nas ruas da cidade, marcado pela espera e pelo reencontro, agora se tornava um legado de esperança. Cada pessoa que conheceu a história de Caramelo sentiu a força daquele laço. E, na cidade, por muito tempo, todos lembrariam do cão que retornou, do idoso que nunca desistiu e do poder do amor que transforma vidas de forma silenciosa, mas definitiva. Fim. Você chegou até aqui? Então comente quase, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.